Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com Kardec e Amigos, em nossa 43ª edição. Hoje com um tema muito interessante, dando continuidade a essa comemoração do Livro dos Médiuns, iremos conversar sobre o tema da formação dos médiuns com dois convidados, o qual me agrada muito, ambos amigos de trabalho espírita, que é Suênia Freire, da Paraíba, que faz parte, junto de um grupo que fazemos parte com Denise Lino, e Geilson Moraes, que é um amigo também do peito, aqui das terras potiguares, das nossas confernes, dos momentos em que a gente fica junto montando barraca no carnaval para ficarmos todos juntos. Então eu vou trazer essa duplinha aqui para conversar com vocês e comigo sobre esse tema. Mas antes disso, nós temos o nosso momento de arte espírita. E vamos trazer também aqui um amigo que faz parte do grupo Acervo Espírita, junto conosco, que é o Maicon Leal, e vai trazer algumas canções para nós. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente para todos aqui do Seridó, já que é a primeira vez que ele está aqui conosco. Vamos lá, soltar a nossa vinheta de arte espírita e em seguida, Maicon já vai estar na telinha. Fique à vontade para se apresentar, Maicon, para que a gente aqui do Seridó Espírita possa lhe conhecer um pouco mais. Olá a todos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui nesse momento no Seridó Espírita, com essa galera do Rio Grande do Norte, também todo o Nordeste, muito feliz mesmo, obrigado pelo convite de todos vocês, do Alisson e a galera do Seridó Espírita, e a gente está aqui para cantar. Eu sou Maicon Leal, sou de Brasília, vim aqui para trazer algumas canções para que a gente possa elevar o nosso coração, elevar nossa alma. Beleza? Vamos cantar então? Não há quem não possa fazer o bem, a oportunidade aí está. Feche os olhos e estender a mão também. Ser caridoso causa um bem-estar. Mas chegou a hora da razão. Se juntar a fé, a paz e o coração, para aliviar a dor de um irmão. E Paulo disse então: é o amor em ação. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar, amigo, faço bem também. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar, amigo, faço bem também. Mas chegou a hora da razão. Se juntar a fé, a paz e o coração, para aliviar a dor de um irmão. E Paulo disse então: é o amor em ação. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar, amigo, faço bem também. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar, amigo, eu faço. Vamos cantar com o Maicon Leal assim, ó. Se me chamar,
eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar, amigo, faço o bem também. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar, amigo, faço o bem também. Beleza. Música do Michael Leal. Bom demais estar com vocês no Seridó Espírita. Um abraço pro Ricardo aí, a galera de Três Rios, que é minha terra natal no Rio de Janeiro, apesar de eu morar em Brasília há bastante tempo. Mas a gente nunca perde as nossas raízes, não é verdade? E mais uma vez, feliz de estar aqui com vocês nesse Seridó. E assim, gente, eu compus uma canção há algum tempo, foi gravada no meu CD. Eu tenho 3 CDs gravados e está no Spotify, no Deezer. Então procurem lá, Maicon Leal, direitinho lá, Maicon Leal, lá no Deezer, Spotify, vocês vão ter meus CDs todos. E também no meu canal no YouTube, Maicon Leal Oficial, Maicon Leal Oficial. Procura lá que tem alguns vídeos para vocês curtirem lá, tá bom? Algumas canções. E assim, participa também do canal do Seridó Espírita. Acredito que todos vocês já estão nesse canal maravilhoso do Seridó Espírita, que eu também, assim que eu sair da live aqui, já vou me inscrever no Seridó Espírita também e compartilhar com os meus amigos. Essa canção que eu fiz é uma canção... tem muita inspiração na galera do Nordeste. É um forrozinho, né? Porque aqui em Brasília, o que tem nordestino aqui, eu aprendi muita coisa com o pessoal da Campina Grande. Um abraço também para vocês aí. Aprendi muito com o pessoal aqui do Nordeste. Se chama Presença de Deus. Vamos lá. Eu sinto a presença de Deus na chuva que molha esse chão, que faz a planta germinar e a semente brotar do trigo que faz o pão. Eu sinto a presença de Deus no vento que sopra no mar. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim na lua, em noite de estrelas tão belas. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. Oh, meu amigo, se ainda está triste, então tire o véu da sua razão e olhe ao seu redor. Oh, meu amigo, verás como é belo o monte, a relva verde no horizonte e o sol nascendo a brilhar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Eu sinto a presença de Deus no vento que sopra no mar. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. Oh, meu amigo, se ainda está triste, então tire o véu da sua razão e olhe ao seu redor. Oh, meu amigo, verás como é belo o monte, a relva verde no horizonte e o sol nascendo a brilhar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Beleza, bom demais. Lembrando das nossas festas juninas, que infelizmente, né, a gente ainda não, esse ano, não poderemos fazer, mas a lembrança, né, e um dia com certeza vamos estar fazendo. Não é isso? Não é isso, Jandira? Um abraço para você também. Vamos lá.
Vamos fazer uma canção minha também chamada Quando Amanhecer, que está gravada no nosso CD Arte é Divina. Quando amanhecer, olhar pro céu, pensar o quanto é bom viver intenso amor, sentir a brisa da manhã, um lindo céu se abrir, a criança sorrir, o gosto da maçã, as ondas do mar, o pássaro cantar, a flor desabrochar, sentir o vento soprar, quando amanhecer, quando amanhecer, quando amanhecer, olhar dentro de mim, tirar tudo de ruim, cantar uma canção que toque o coração, que fale só do bem. Amor a quem não tem, saber dar valor. No pão de cada dia, na dor, na alegria. Saber ouvir um não, saber erguer a mão. Ajudar outro irmão, ouvir essa canção quando amanhecer, quando amanhecer, quando amanhecer, olhar dentro de mim, tirar tudo de ruim e cantar uma canção que toque o coração, que fale só do bem. Amor a quem não tem, saber dar valor. No pão de cada dia, na dor, na alegria. Saber ouvir um não, saber erguer a mão. Ajudar outro irmão, ouvir essa canção quando amanhecer, quando amanhecer, quando amanhecer, quando amanhecer, Obrigado, gente. Muita paz, muita luz para vocês. Feliz mais uma vez de estar aqui. Obrigado aí, Alisson. Michael, que músicas lindas. Todo mundo gostou. Muita gente perguntando aqui, inclusive, aonde encontra o seu repertório. Você falou, mas talvez a pessoa tenha entrado só após sua fala. Eu gostaria que você dissesse novamente onde o pessoal pode encontrar o repertório dos seus CDs, das suas músicas espíritas. Ah, legal, Alisson. Ó, as minhas canções estão no Spotify, no Deezer, no Apple Music e outras mídias digitais lá, podem procurar. Então procurem Maicon Leal, é M-A-Y-C-O-M de Maria, M no começo, M no final, Leal. E o meu canal no YouTube é Maicon Leal Oficial. Entra lá, dá um like lá, inscreve direitinho também, tem vários vídeos lá. Inclusive essa canção tá lá no YouTube também. E procura a gente lá nas redes sociais que a gente está aí para poder divulgar o nosso trabalho. Muito legal. Meu querido, mais uma vez, obrigado. Esperamos que tenha sido a primeira de muitas vezes que você venha participar aqui junto conosco do Seridó Espírita com essa sua arte tão bela. Muito obrigado, Maicon. Eu que agradeço, meu irmão. Estou aí à disposição. Só me chamar. Um abraço, gente. Pessoal do Nordeste aí, pessoal do Seridó. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Beleza.
Isso, então vamos lá, né, pessoal? Após esse momento maravilhoso, iniciando com um momento de arte, né, harmonizando a gente, vamos chamar aqui para a telinha também nossos dois convidados, começando por Suênia e trazendo logo em seguida também o nosso amigo Geilson. Sejam todos dois muito bem-vindos aqui. Geilson acabou de cair. Eu acho que ele clicou no cantinho errado, mas faz parte nesse momento de uso, né? Exatamente, né? Faz parte da utilização dessas ferramentas, né? Aí, retornou. Pois é, muito boa noite para vocês. Passa a palavra primeiro para a Suênia, para que possa dar sua boa noite para todos nós aqui. Depois, Jailson. Em seguida, a gente começa a nossa rodada, a primeira rodada, que é referente ao espaço de cada um falar algo sobre o tema. Ok, então boa noite a todos, boa noite aos internautas, né, de todo, a gente pode mais nem dizer todo o Brasil, porque a internet não é sem fronteiras, né, a todos os internautas que acompanham o canal do Seridó Espírita, que neste momento, né, param aí para nos ouvir um pouco sobre as reflexões que o Livro dos Médiuns nos traz, né? Então, esperamos que hoje possamos juntos, né, refletir bastante sobre as instruções que os Espíritos nos enviaram como forma de a gente conduzir a mediunidade. Geilson. Boa noite, Alisson, Suênia. Boa noite a todos os amigos que estão conosco nessa noite maravilhosa. É com grande alegria que estamos aqui. E há muitos amigos aqui no chat, né, que a gente vou comentar todos, é muita gente, mas eu queria aqui um carinho especial aqui para o pessoal aqui de Ceramirim, que eu estou vendo aqui do grupo do ERG, que estuda conosco aqui presente. Muito obrigado por estar conosco. E vamos lá, né? Muito bem. Suênia, como vocês estão vendo, é da Paraíba, e Geilson aqui do Rio Grande do Norte. Então, nesse primeiro momento, cada um de vocês tem um certo tempo, em torno de 15 minutos, para trazer abordagens iniciais sobre o tema. Em seguida, a gente retorna para um bate-papo com perguntas e respostas, perguntas inclusive vindo do público. Então, você que encontra-se aí do outro lado, pode colocar lá no chat suas perguntas, tá? Fiquem à vontade que a gente vai trazer as perguntas para Geilson e para Suênia. Então, Geilson, vamos deixar primeiro as mulheres? Com certeza. Vamos ser educados, né? Então, Suênia, a palavra está com você. Muito bem. Então, acho que para a gente começar, sempre vale a pena mostrar aí o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns faz parte aí daquele grupo de livros codificado por Allan Kardec, né? A partir das instruções dos espíritos para nortear justamente essa faculdade que é a mediunidade. Então, para aqueles que são novatos no Espiritismo, que porventura estão nos vendo pela primeira vez ou acompanhando, se interessando nesse momento pelos temas referentes aí ao Espiritismo e dentre eles a comunicabilidade com os espíritos, Kardec, após compilar, né, reunir todas aquelas questões que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, né? Ele vai desdobrar, digamos assim, ou aprofundar um pouco mais em algumas questões. Então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer aí a vertente religiosa, a vertente do Evangelho de Jesus Cristo em si. E o Livro dos Médiuns, ele chega para nós como um grande manual, como um grande tratado para se entender a mediunidade, se entender essa faculdade, né, da comunicação ou comunicabilidade com os espíritos.
E aí o item que nos foi pedido hoje para que a gente pudesse refletir um pouco sobre ele é o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, Formação dos Médiuns, né? Então, esse capítulo, Kardec vai falar aí sobre o desenvolvimento da mediunidade, sobre as questões de mudança de caligrafia e sobre aí a perda e suspensão da mediunidade. É interessante a gente entender, do ponto de vista, né, do leitor, do estudioso, né, daquele que está buscando compreender melhor a mediunidade, que no Livro dos Médiuns a gente tem um encadeamento desses conteúdos. Kardec, de forma muito didática, né, traz uma metodologia que intercala, né, perguntas e respostas e comentários, né, que são desdobramentos dessas questões, para que a gente possa entender melhor esse processo. E aí, os capítulos, eles são interligados. Então, nesse capítulo que Kardec vai falar aqui sobre formação dos médios, obviamente, naquela época, né, a gente vai ter a mediunidade mais latente, ou o fenômeno mediúnico mais latente, que é justamente o que atrai Kardec para essas pesquisas, né, sobre a comunicabilidade com os espíritos, a psicografia, tá? Ou os médios escreventes, né? Que é o que ele começa, é o que desperta ali no codificador para que ele possa investigar isso mais a fundo. Então, a gente vê que lá no capítulo 13 e no capítulo 15, né, do Livro dos Médiuns, Kardec vai falar também sobre a psicografia. Então, nesse capítulo aqui, né, o codificador vai trazer a questão de como se dá esse desenvolvimento mediúnico, né? Então, como é que a gente identifica as potencialidades mediúnicas e como é que isso deve ser abordado, não é? Vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que nós todos, né, de um modo geral, somos considerados médiuns, né, a partir do momento que todos nós temos uma interação com o mundo espiritual e temos, né, o nosso processo de intuição, que é uma das classificações da mediunidade. Mas aí a gente vai ter outras configurações de mediunidade, que é o que nós chamamos de médio ostensivo, né? Aqueles médios que desenvolvem a faculdade ou de ouvir o espírito, ou de escrever, né? Dos espíritos escreverem aí através do médio, ou de sentirem, né, a psicometria daquele ambiente, e assim sucessivamente. Então, o Livro dos Médiuns vai trazer aí uma série de possibilidades, vamos dizer assim, de mediunidade ostensiva. Mas aí vale ressaltar que a gênese mediúnica, né, ela vai estar, né, na condição, né, moldada desse corpo físico que recebe esse espírito com essa tarefa, né, de ter essas faculdades mediúnicas aí despertadas, vamos dizer assim, na ausência de uma melhor palavra, e que precisa, ao longo da sua existência, entender esse processo, educar essa mediunidade, né? Então, aí a gente vai ter aqueles médiuns ostensivos, e esse capítulo nos ajuda a entender como deve ser, né, esse exercício mediúnico, como deve ser o treino para esse desenvolver. Acho que desenvolver não é a palavra muito adequada, né? Porque desenvolver fica parecendo assim que a gente vai... como é que eu posso dizer? Que a mediunidade é algo externo, né? E é algo que é característico, é algo que constitui aí a nossa natureza como um todo. E os espíritos nos dizem, né, que a partir do momento que nós vamos ficando cada vez mais burilados e a gente vai se permitindo, né, perceber
essa interconexão entre as dimensões que intercalam o nosso planeta, mas a gente tem essa condição de perceber aí os espíritos. Então, nós podemos dizer que, buscando aí uma melhor palavra, talvez seja o aprimoramento, né, dessa faculdade mediúnica, que em si é uma faculdade. Ela não é boa, nem ela é má, né? A faculdade mediúnica, ela é aquela condição que nós temos para a comunicabilidade dos espíritos. O uso dela é que vai depender do caráter moral do médium. Tá? Então, conforme a conduta do indivíduo, conforme o seu caráter moral, é que a gente vai ter aí a afinidade com o espírito A ou com o espírito B, para que a gente possa ter esse intercâmbio mediúnico. E aí, nesse contexto, né, a gente tem no Livro dos Médiuns, né, um grande manual de instrução, digamos assim, para que a gente possa se conduzir de forma saudável, digamos assim. Então, o médium, né, aprendiz, como a gente coloca, como o próprio Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos, ele deve, antes de qualquer coisa, né, ler, reler, estudar todos os dias aí os itens do Livro dos Médiuns, para que ele possa, né, dilatar esse conhecimento. Lembrando também que essa não é a única condição para que a gente possa exercer a mediunidade. Né? A gente está colocando o Livro dos Médiuns como um grande manual de instrução, como um norteador, como uma bula, mas mediunidade requer também autoconhecimento. Né? Então, não é só ler o Livro dos Médiuns que eu estou pronto para ir para uma reunião mediúnica. Né? Então, bom senso é algo que deve nos acompanhar em todo momento. Então, ler o Livro dos Médiuns, estudar os livros dos médiuns é condição para nós, enquanto espírita, primária, né? Necessária para engatinharmos nesse processo. Mas é preciso também buscar o processo de autodescobrimento, porque é com o processo de autodescobrimento que eu vou estar distinguindo o que é meu e o que é dos espíritos. O que, de fato, vem aí de um crivo entre a comunicabilidade dos espíritos e onde é que permeia o meu processo anímico, a minha intervenção para com essa condição. Então, vamos lembrar que o médium, ele é, vamos dizer, um grande canal. Imaginemos aí que nós somos um grande cano para aqueles que trabalham aí nessa área de ferramentas, nessa área hidráulica. Imaginamos que nós somos, enquanto médios, um grande cano por onde vai passar ali uma água. Se esse cano estiver sujo, enferrujado, corroído, obviamente que essa mensagem, essa água, ela vai ser comprometida. Ela vai sair, né, com esses elementos, né, de corrupção dessa água, né, no sentido de alteração do estado inicial dessa mensagem. Se este cano ele está limpo, ele está burilado, né, ele vem buscando o exercício de uma mediunidade com Jesus, obviamente essa mensagem ela vai se aproximar mais da realidade daquele comunicante. Então, ela vai ser mais fidedigna, mais transparente àquilo que o espírito está querendo colocar. Mas, né, vamos passar aí a palavra para o nosso amigo Geilson, né, porque aqueles que me conhecem sabem que eu sou entusiasmada, né, então tenho entusiasmo da palavra, senão eu vou me alongar muito mais. Então, vamos deixar aí o nosso colega Geilson também dar a sua colaboração e depois nós vamos aí nesse bate e volta, intercalando os nossos pensamentos sobre aquilo que o codificador nos traz.
Mas é bom lhe ouvir. Eu estava aqui lhe ouvindo e por mim não parava. Podia continuar falando aí, que eu ficaria aqui lhe ouvindo. Ia fazer só as perguntas com o pessoal no final para você. Né, Alisson? Bom, meus amigos, mediunidade. Mais exatamente esse capítulo que nós estamos estudando na noite de hoje, da formação dos médiuns. Eu peguei alguns pontos que nós lemos no próprio capítulo e também que lemos na codificação espírita, e eu queria trazer para nossas reflexões de hoje, porque hoje nós vivemos assim esse momento, essa noite de reflexões. E vão aí colocando as perguntas no chat, vão aí fazendo as colocações para a gente aproveitar a Suene aqui e no final aprender bastante, viu, pessoal? Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução dele, no prefácio, na introdução, logo no começo, tem uma mensagem que sempre me toca bastante, que é: as grandes vozes do céu ressoam, como os sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que o hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. É um texto para nós que estudamos a doutrina espírita, que trabalhamos, né, que assim nos colocamos à disposição do trabalho, de divulgação, de intercâmbio mediúnico, que muita alegria nos traz. Mas, para sermos nós instrumentos dessas vozes que ressoam, desses cânticos, porque como nós estudamos, a mediunidade é essa ferramenta, vamos dizer assim, que nos permite ser esse cano, como a Suena bem falou, esse meio aonde os espíritos se comunicam, ou seja, os espíritos desencarnados do plano espiritual se comunicam com nós, espíritos encarnados, ou seja, na matéria. Mas como sermos esses instrumentos? E se conseguirmos ser esses instrumentos, como nos aperfeiçoarmos para sermos instrumentos melhor utilizados nessa seara? É interessante que nas leituras que nós vamos vendo na doutrina espírita, a gente vai encontrar um seguinte apontamento: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Muitas vezes encontramos diante de nós pessoas que nos indagam: como tirar a mediunidade de mim? Gente, não foi uma nem duas pessoas. Muitas vezes estamos no centro e a pessoa chega: como tirar a mediunidade de mim? Porque está me perturbando. E eu fui em um centro espírita ali e disseram que o meu problema é a mediunidade. E nosso querido amigo Igor Matheus tem levantado muito essa bandeira, né? A pessoa já não tem problema, se não tinha problema, agora passa a ter. E se tem, agora se agrava, porque a mediunidade é vista como um problema. Seu problema é a mediunidade. Então, temos que ressignificar. E trazendo para nós, trabalhadores espíritas, estudantes da doutrina espírita, vemos: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Mas vamos lendo esse capítulo e vamos encontrar o item 12º da questão da perda e suspensão da mediunidade. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? E a resposta é uma missão que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Olha que coisa magnífica.
é uma missão que nos incumbe e cujo desempenho nos faz felizes, ditosos, nos traz alegria. Quantas lições nós aprendemos no contato mediúnico, quantos exemplos nós temos, toda essa codificação maravilhosa que nos traz esperança, que nos traz alegria de um futuro muito mais feliz, de uma condição muito mais feliz. Agora, a imortalidade da alma, mostrada de uma forma, trazida de uma forma, numa visão científica, onde nos apresenta os conceitos, os porquês, a ciência espírita, que nos apresenta descortinando um novo universo, e nós somos instrumentos dessa, vamos dizer assim, reforma, né, nessa condição, nessa reforma, nessa transformação do homem, da humanidade. Nós somos também, com a espiritualidade, né, ferramentas nesse processo de transformação. E que alegria para nós. Mas aí vamos na seguinte questão. Entretanto, os médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhe é concedida. Então, a mediunidade, meus amigos, para nós é uma graça, é uma bênção, que nos apresenta a oportunidade de transformação e de melhoria. E no nosso diálogo, na continuidade do nosso diálogo, vamos vendo as várias condições aonde ela pode ser e é empregada em nosso processo de transformação moral. Como nós crescemos, né? Quais são os empecilhos? Por que eu sinto isso? Por que não sinto? Por que uma pessoa sente de uma forma, outra de outra? E aí, os espíritos vão exatamente nos dizer. Muitas pessoas nos pediram, indicássemos, isso está na introdução de instruções práticas da mediunidade. Muitas pessoas nos pediram, indicássemos as condições que devem ser preenchidas, bem com a maneira de se conduzirem a fim de ser médios. A solução deste problema é mais complexa do que parece à primeira vista. Por isso que repousa sobre conhecimentos preliminares de certa extensão. Para fazer experiências de física ou química, é preciso de saída conhecer física e química. Então, aqui, só para a gente deixar um pouquinho mais, vamos dizer assim, entusiasmante, né, nossa conversa do diálogo de hoje, eu acredito, Suênia, no termo desenvolvimento também junto com a educação. Porque, como nós estudamos, a mediunidade é uma condição orgânica, como uma condição de se ver, de se ouvir, de se falar. Como alguém traz, e aqui a gente pode trazer um exemplo, a música, a arte. Então, é algo que se traz organicamente e o seu uso, a sua prática, o seu desenvolvimento vai aperfeiçoar. E educando no trabalho do bem, aí nós vamos crescer muito. Só para exemplificar, imaginemos um artista, um pianista, por exemplo, que traz e nasce o dom da música. Então, ele estuda a música, ele cada vez mais se aperfeiçoa na música. Mas se ele for um pianista que não estuda muito, vamos pensar assim, mas ele tem aquele dom, ele sabe tocar muito bem, canta muito bem, mas ele não tem, vamos dizer assim, o desenvolvimento, ele tem o desenvolvimento pela prática, porque para se estudar ou para se desenvolver no piano tem que se estudar muito, tem que se praticar muito, mas o mais é que ele não tem a educação, então ele fica lá com as mãos para cima, alto, para baixo, todo torto na mesa. Por quê? Porque ele não tem educação. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Nós podemos desenvolver, no meu ponto de vista, porque nós podemos, através do exercício e da prática, aprender e assim nos aperfeiçoarmos e podemos nos educar no bem, e aí com os espíritos superiores nos ajudando, aproveitando as lições, não desperdiçando, né, as lições que nos são
trazida pelos espíritos, porque às vezes a gente diz, a mensagem é para fulano, a mensagem é para cicrano, e a gente esquece que o primeiro a receber a mensagem somos nós, e que a mensagem primeiro vem para nós. E às vezes nós temos que exatamente aprender como a se aperfeiçoar, a se burilar, a se transformar, né? Para poder, assim, ter um exercício melhor da mediunidade. E também, Sônia, eu falo muito, e sobre mediunidade é que eu falo mesmo. Então, eu chamo o Alisson e você aqui para a tela, para a gente dar início aí à segunda etapa, porque se deixar aqui, eu vou, minha amiga, também, viu? Muito bem, Alisson tem que monitorar aí o tempo. Tem, Nós vai passar a noite aqui, Alisson. Eu coloquei aqui um cronômetrozinho aqui para mim não passar dos 15 minutos. É isso, é sempre muito bom conversar com quem gosta de conversar, senão é um monólogo. Né? Aí é muito bom, e vocês têm conhecimento riquíssimo sobre essa área, sobre esse assunto. São pessoas que realmente gostam de estudar o assunto, e isso é muito importante. Porque assim a gente consegue ir se aprofundando, a gente consegue ir trocando experiências, e nenhum de nós três, nenhum das 40 pessoas que estão nos assistindo saem como chegaram, né? Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Então vamos começar aqui com algumas perguntas. Tem uma primeira pergunta aqui da nossa querida amiga Socorro, que ela fala especificamente sobre mediunidade, não na formação, mas de alguns casos que podem se acontecer. E ela pergunta, é possível em um momento de leitura de um determinado livro, os espíritos mostrarem um texto que não se encontra naquele livro? Olha só, você olhar para o texto e ver ou ler outra coisa que não está naquele momento? Posso responder? Pode, eu terminei de falar, é você que começa. Pronto, então, saudando aí a nossa colega, né, que faz esse questionamento, é possível sim, né? Então, como a gente dizia, assim, os espíritos, eles permeiam o nosso dia a dia. Então, se a gente pegar lá o livro dos espíritos, né, Kardec pergunta, né, sobre essa possibilidade, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas e os benfeitores espirituais respondem, né? De ordinário são eles que vos conduzem, né? Então, nós estamos o tempo todo em intercâmbio com o mundo espiritual, né? Nós temos a companhia daqueles espíritos que tutelam a nossa encarnação, daqueles espíritos que estão comprometidos com os trabalhos que nós nos comprometemos também, né? Então, a gente vai entendendo assim, o tamanho, a grande teia, né, que isso vai trazendo, que isso vai se formando, assim. Nós vamos entendendo que nunca, em nenhum lugar, em nenhum momento, nós estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre acompanhados. Agora, como diz o ditado popular, né, nós só estamos, depende de nós, né, estarmos bem ou mal acompanhados, né? Então, depende da nossa sintonia, da nossa vibração para com aqueles que nós estamos aí atraindo para a nossa proximidade. Nesse sentido, nós vamos verificar que não necessariamente a gente precisa ter uma mediunidade ostensiva para receber a mensagem dos espíritos. Muitas vezes, a gente abre um livro, abre um Vida Feliz e a mensagem é para a gente. Está lá a resposta da nossa pergunta, está lá, né, o socorro que chega antes daquela dificuldade que vai se aproximar. Às vezes é a forma que a espiritualidade tem para falar conosco. Então, assim, a gente vê que em momento algum a gente está desamparado. Especificamente sobre a pergunta da colega, assim, é possível a gente olhar para um texto e a gente ver uma outra coisa? É totalmente possível. É naturalmente possível, né? Dependendo, né, dessa condição mediúnica que a pessoa esteja tendo, ela pode, né, simplesmente naquele instante, ela está olhando para aquele livro, mas ela está sendo transportada
para um outro momento, para uma outra situação, né? Seja uma situação que ela já viveu no mundo espiritual, que ela viveu em uma outra vida, seja ali um fenômeno de materialização, né? Então, a gente tem N possibilidades que denotam que isso é totalmente possível. E aí, assim, a pergunta dela é especificamente em relação a esse fato. É possível sim, o que é que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar como é que isso se deu, com que ocorrência, com que frequência, né, isso se dá, para a gente aí entrar em uma outra categoria, que é classificar se isso é um indício de uma mediunidade ostensiva ou isso foi apenas uma forma, uma oportunidade daquilo ali se tornar, vir para a lembrança presente, para a lembrança ativa, né? Para a memória ativa daquela pessoa. Então, questão episódica, né? Exatamente. A gente vai verificando assim que a mediunidade ela é extremamente complexa, mas ela é também extremamente natural. Ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do nosso cotidiano, né? do nosso dia a dia. Então, como dizem lá os espíritos, de ordinário, são eles que nos conduzem. Né? Então, muito mais eles, em sua sabedoria, né, acham caminhos para que as mensagens elas possam chegar até nós. Gilson, gostaria de complementar? Não, tá ótimo. Suênia, fechou. Fica à vontade, para a próxima. Então vamos seguir aqui as nossas perguntas. Tem uma pergunta aqui interessante de Rodrigo Ranieri, que faz parte do movimento espírita aqui do Seridó, mais especificamente da cidade de Acari. E ele faz a seguinte pergunta, Geilson, então essa é para você. Quando um médium não espírita, ou seja, não faz parte, não frequenta a casa espírita, mas procura o centro, de que forma os dirigentes podem observar e determinar, talvez, se é um caso de animismo ou se realmente é um caso mediúnico? É muito boa a pergunta, Alisson, porque o nosso querido amigo Rodrigo, ele começa exatamente dizendo o médium não espírita, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a doutrina espírita criou a mediunidade. A doutrina espírita não criou a mediunidade. A mediunidade é algo que já existe e já é catalogada desde as eras mais remotas que nós podemos, assim, que a humanidade consegue, né, já catalogar. A doutrina espírita nasce da observação dos fatos, observação da mediunidade, ou seja, dos efeitos mediúnicos que ali surgiam, né? Então, ela existe e acontece em todas e qualquer que seja a escola filosófica, em qualquer lugar do mundo, nós vamos ter mediunidade. E aqui, eu recordo de um jovem que ele frequentava uma igreja, por exemplo, aonde nessa igreja tinha aqueles momentos onde se dizia, aqueles momentos que se evocavam ali, os espíritos, tido como espíritos, né, demônios e tal, e esse jovem se perturbava ali, pulando, porque começava a queimar e tudo, e ele nos procura, e a gente tem esse diálogo, né? E é exatamente com base nessa experiência que a gente responde ao nosso querido amigo, por quê? Seguir os passos de recepção, acolher, explicar o que é que está acontecendo, trazer para o estudo, porque é necessário primeiro compreender o que está acontecendo comigo, compreender o mecanismo, como se processa, como eu posso, vamos dizer assim, vou usar o termo conviver, porque para melhor facilitar a compreensão. Como eu posso conviver, certo? Entender o que está acontecendo comigo. Para depois, de acordo se a pessoa desejar aprofundar-se no conhecimento espírita, propriamente dito, no estudo e tudo mais, aí a gente traz ele para um outro patamar. Aí vamos dizer assim, decidir se é animismo ou não nos importa no momento. Porque mesmo que seja animismo,
é do ânimo, é da alma, é um espírito se expressando. Embora seja o espírito do próprio médium, mas é ele mesmo se expressando através do fenômeno. Ali não sabemos, pode ser, ele pode estar voltando a consciência a uma existência anterior, por alguns problemas obsessivos, não sabemos, mas o importante nesse momento é acolher e auxiliar primeiro no processo de conscientização do que é a mediunidade e tratar no sentido de auxiliar. E depois a gente caminha dando outros passos, como vai seguindo, né, as coisas. Muito bem. E Geilson falou um pouco, eu já vou complementar a pergunta também. Suene já responde essa pergunta, já complementa igual como o Geilson fez, que é uma pergunta também de Wesley Gama, e ela se encaixa bem. Pode falar, Suene. Né, porque antes de você passar para outra pergunta, eu ainda queria falar um pouquinho do animismo. Pode falar. Eu ia juntar as duas, para você responder essa que Geilson respondeu e junto com essa então outra, junta. porque elas são semelhantes. Uhum. Porque Geilson falou também de quando chega na casa espírita, e a pergunta anterior também é de quando chega. E o Wesley colocou o seguinte: quando alguém chega na casa espírita buscando ajuda porque está perturbado mediunicamente, mas ainda sem conhecimento espírita, como deve ser feito o seu acolhimento na casa? Então dá para juntar na questão da semelhança, né, a questão do animismo, e quando a pessoa chega na casa, como é que se faz esse processo de acolhimento? Aí eu já ia passar as duas bolas para você. Para você poder responder as duas perguntas direitinho. Tranquilo, né? Eu acho que, assim, o acolhimento na casa espírita, ele é fundamental para aquele que chega à casa. Independente se a pessoa chega à casa espírita pelo caminho da mediunidade, pelo caminho da dor, pelo caminho da curiosidade, pelo caminho dos desafios existenciais. O acolhimento na casa espírita, ela é a primeira porta, né, de abertura para o contato com a doutrina espírita. Então, ele é de extrema importância. No entanto, né, a minha sugestão é que aquele que chega na casa espírita com algum tipo de dúvida ou de perturbação ou de dificuldade em relação à mediunidade, né, primeiro ele passe pelo atendimento fraterno. Porque o atendimento fraterno é o espaço daquela escuta solidária. Né? O atendimento fraterno não é um espaço para consultório psicológico. O atendimento fraterno é o espaço de ouvir a dificuldade do outro, a dor do outro, e mostrar onde é que eu encontro resposta na doutrina espírita para ultrapassar aquele momento. Né? Então, daí que, para que a gente tenha uma boa acolhida na casa espírita, a gente precisa ter uma boa recepção, ter quem indique, quem dê o direcionamento de aquele que está chegando para onde é que eu vou, como também eu preciso ter, né, um investimento em estudo, qualificação da equipe de atendimento fraterno, para que a equipe de atendimento fraterno não esteja ali fazendo o papel equivocado de dar conselho. Esse não é a tarefa do atendimento fraterno, mas que ela esteja ali, embasada na codificação, e ela possa ali dar o caminho, dar o direcionamento. Depois disso, né, o segundo passo, né, ou o terceiro, se a gente colocar lá a acolhida, a recepção como primeiro, é grupo de estudo. Tá? Então, a gente precisa ter nas nossas casas espíritas espaço para esclarecer as pessoas. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina 100% de fé raciocinada. Então, chegando na casa espírita, você não vai encontrar uma receita de bolo de como é que você vai resolver os seus problemas, lidar com essa mediunidade, se conduzir na vida. Não vai. Mas você precisa conhecer, né, ter o conhecimento, né, que a doutrina nos oferece. A partir desse conhecimento, ter a capacidade de desenvolver um raciocínio em cima desse conhecimento,
Porque, do contrário, a gente vai ficar no achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, fulano, que é muito experiente, disse que é para fazer assim. Cicrano disse que é para fazer assim. E aí, né, o diferencial da doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, na fé raciocinada, eu vou parar e vou pensar, né? Por que é que isso está acontecendo comigo? Quando é que isso começou a acontecer comigo? O que é que mudou para isso passar a acontecer comigo? Onde é que estão os gatilhos para isso acontecer comigo? Será que, de fato, né, isso é um chamado para um compromisso com a tarefa mediúnica, ou isso faz parte, né, dos conflitos que eu estou vivendo nesse momento? Então, a gente vai verificar na casa espírita que chegam muitas pessoas, né, que não são espíritas, né? Então, como o colega colocou anteriormente, né, são médios não espíritas, se assim a gente pode colocar, que eles chegam na casa espírita pela obsessão, né? E a pessoa que está vivendo um processo obsessivo, naquele momento, não é ideal para ela ir para um desenvolvimento mediúnico. Naquele momento, aquela pessoa precisa de ajuda, ela precisa de auxílio, ela precisa de esclarecimento, né? Ela precisa entender o que está passando e ela precisa também vencer essa etapa da obsessão, porque a gente sabe que a obsessão só ocorre, né? Porque a gente tem um plug e uma tomada. Para a obsessão acontecer, precisa conectar os dois. Tá? Então, quando o plug não encaixa na tomada, não vai ter obsessão. Eu vou ter lá os espíritos até tentando, né? Até tentando influenciar na sua vida, mas não vai encontrar sintonia, né? Então, é preciso verificar esse processo. Às vezes, a pessoa chega, ela tem ali vamos dizer, um potencial mediúnico, né? Uma mediunidade que está ali aflorada, mas a pessoa não quer assumir o compromisso da mediunidade. Então, como é que eu vou conduzir isso? Ah, não, agora vai enlouquecer porque não trabalhou a mediunidade, vai isso, vai aquilo, vai sofrer dos nervos, é mediunidade, né? Não era isso que se dizia no passado? Mas Kardec vem dizer, não é assim. Né? Então, a mediunidade é uma condição orgânica? Eu pedi lá no mundo espiritual, me comprometi, disse lá que viria nessa condição, mas eu cheguei aqui e eu digo, não estou pronto, não estou preparado, por isso eu vou perder a encarnação? É lógico que não. Porque todo trabalho no bem, ele é um trabalho digno. Né? Lógico que é assim, eu assumi um compromisso e eu não estou cumprindo o compromisso. Mas eu posso, ao menos, minimizar esse processo, canalizando isso para uma outra atividade no bem. Né? Até que aquela pessoa se torne mais madura, que ela entenda, né, o tamanho desse compromisso, que ela entenda essa responsabilidade. Né? Porque mediunidade com Jesus é servidão por doação, é escolha. Né? Então, ela não é imposição. Não, eu tenho que ir para a reunião mediúnica, porque se eu não for, olhe, não é assim, eu vou para a reunião mediúnica porque aquilo me faz um bem enorme, porque eu tenho consciência do meu comprometimento. Então, daí, porque é que a gente precisa esclarecer as pessoas, porque doutrina espírita é iluminação de consciência, minha gente. É desvendar, é tirar o véu, né? É desacortinar, é mostrar que existe uma outra realidade. Mas cada um vai assumir o seu compromisso em conformidade com o seu grau de maturidade. Né? Então, a gente vai entendendo isso, porque às vezes as pessoas diziam assim, não, tem que ir para uma reunião mediúnica, tem que ir para uma mesa mediúnica. E não é assim. Às vezes a pessoa vai, se compromete muito mais. Antes não tivesse ido. E a gente lembra aqui, né, o caso lá do irmão
da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, tá? Que ela conta lá em Recordações da Mediunidade. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium com muitas potencialidades, que enfrentou aí grandes desafios, que nos permitiu, né, conhecer a obra tão linda que é Memórias de um Suicida, e que tanto consolo nos traz. E ela tem, né, esse afloramento da mediunidade desde os primeiros dias de vida, né? Daí ela teve que... foi uma vida de muitas renúncias para se ajustar com esse processo. De fato, ali um compromisso, uma missão muito grande. Mas Ivone tinha um irmão que era doido para ser médium. Olha só como é o negócio, né? Tem gente querendo a pílula para eliminar a mediunidade, né? E o irmão lá de Ivone queria ter a mediunidade. Queria, né? Agora eu vou dizer, parêntese, né? Não é só o irmão de Ivone, não, porque eu conheço um monte de gente que é assim, né? Quer ser médium de todo jeito. Não sabe o que lhe aguarda, mas ele queria, porque queria ser médium. Mas naquele programa reencarnatório dele, não tinha esse compromisso. Mas ele não estava satisfeito com isso. Então, ele vai lá para o estudo da mediunidade, ele vai lá tentar o desenvolvimento mediúnico. Doutor Bezerra vai lá e diz: olha, Ivone, oriente. E aí ele que não... O compromisso dele é em outra área, não é isso? Mas ele insiste. Nesse processo de insistência, o orgulho fala mais alto. Não é que seja errado a gente insistir, até porque perseverança precisa fazer parte da vida do médium. Mas por que eu estou insistindo e para que eu estou insistindo? Tá? Então, ele entra ali num processo ali, de orgulho ali muito grande, e ele acaba entrando em um processo de obsessão profunda. Tá? E, lamentavelmente, porque houveram muitos caminhos, né, que disseram a ele assim, para trabalhar com Jesus, não necessariamente precisa ter uma mediunidade ostensiva, né? Todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós estamos no processo de amparo. Então, é preciso entender qual é o grau de responsabilidade que eu estou disposto a isso. Mas não é porque eu não estou, né, disposto a isso que eu tenha que ter uma vida de sofrimento. Então, como é que eu faço para canalizar essa energia para o bem? Eu posso ir lá trabalhar na evangelização infantil. Vocês acham que aquelas salas de evangelização infantil, que agora são virtuais, né, em vista da pandemia, você acha que não tem espírito desencarnado ali, não? Você acha que não tem que ter muita intuição para levar a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, para traduzir para aquelas criancinhas? Você acha que não gasta muita energia, né? Ter que estar ali todo dia se reinventando para fazer uma aulinha diferente e para fazer eles perceberem qual é a essência daquele processo? Às vezes é muito mais do que 10, 20 minutos que a gente leva, né, em uma, duas comunicações em uma reunião mediúnica. Então a gente vai entendendo, não, mas eu não tenho habilidade para lidar com criança. E aí, onde é que eu vou botar essa energia? Minha gente, vocês acham que para estar à frente de uma livraria, numa casa espírita, não precisa de intuição, não? Você acha que uma pessoa que chega para pedir uma indicação de um livro não requer que o outro que está ali do outro lado esteja preparado, tenha estudado e saiba que obra oferecer? Né? Então, a gente tem aí. As pessoas às vezes esquecem os mínimos trabalhos da casa espírita, que fazem também parte do trabalho. Não tem de trabalho maior ou menor. É a contribuição que lhe cabe, que vai sendo consequente nas atividades do dia a dia no centro, não é isso? Exatamente. E aí você veja assim, às vezes uma conversa ali na livraria é
às vezes, muito mais rica, vamos dizer, para aquele indivíduo que está precisando daquele auxílio, do que uma doutrinação. Às vezes é um atendimento fraterno, né? Se eu não tiver um doutrinador preparado... não, eu não dou para nada isso, mas eu posso ir varrer o centro espírita. Quando eu estou ali, minha gente, varrendo o centro espírita, eu estou doando fluidos. Eu estou cooperando para que a espiritualidade faça a asepsia daquela atmosfera, que vai receber um trabalho logo mais. Quando eu estou ali organizando as cadeiras do centro, quando eu estou ali botando a água no copinho da água fluidificada. Então, se eu estou botando a água no copinho da água fluidificada e eu não estou ali pensando no bem, eu não estou ali canalizando as energias para aquelas pessoas que vão tomar aquela água, eu estou desestruturando o trabalho. A mesma coisa se eu estivesse lá na reunião mediúnica, na sustentação, e não tivesse devidamente concentrado, estivesse pensando em uma outra coisa. Então, a gente vai ver que aquelas tarefas que a gente desenvolve, aquelas funções que a gente faz em uma sala de reunião mediúnica, elas permeiam o nosso dia a dia, permeiam as nossas atividades na casa espírita. Então, não há uma tarefa que seja maior, melhor do que a outra, né? É do nosso entendimento, é do nosso grau de maturidade para que a gente desenvolva essa tarefa. Então, nesse sentido, é preciso que a gente entenda que a preparação, o conhecimento, ele é de fundamental importância para a gente poder auxiliar aqueles que chegam na casa espírita e ainda não têm esse conhecimento. E acham que para parar de estar sentindo o que está sentindo, ela tem que ir para uma reunião mediúnica, ou que acha que a gente vai dar uma pílula milagrosa e ela vai deixar de sentir e de ver os espíritos. Tá? Mas que, na realidade, o que é que ela precisa? Ela precisa de equilíbrio para se conduzir na vida, para que essa mediunidade não afete o seu dia a dia. Né? E aí ela vai ter N caminhos que quem a acolher, quem a receber na casa espírita pode direcioná-la, né? Mas vamos passar para as próximas perguntas, porque eu estou vendo aqui, tem um monte, né? E do jeito que eu sou entusiasmada para falar, não vai. Eu vou trazer aqui para Geilson, puxar um pouquinho de Geilson também, né? E já emendando algumas perguntas, juntando algumas perguntas, Geilson, que o Rodrigo também nos traz, referente a muito do que Suênia falou sobre a questão da pessoa orgulhosa. E ele vai trazer mais especificamente o médium, quando ele é orgulhoso, e nós sabemos que não temos pessoas orgulhosas no movimento espírita. A gente brinca sempre isso porque faz parte de estar vivo, né? As nossas falhas morais, de estar nesse planeta de expiação e provas. Então, se o médium for uma pessoa orgulhosa, que se melindra com as orientações dos dirigentes da casa, veja só, Suênia falou muito referente à mediunidade, referente inclusive a essas pessoas que chegam com estado de mediunidade devido à obsessão, mas que também sabemos que quando há o tratamento, os plugs deixam de existir, a mediunidade também cessa juntamente com a obsessão. E aí não era uma mediunidade ostensiva, né? Mas quando é um médium, Geilson, que é melindroso e não aceita ou não quer ver a visão de quem está dirigindo a casa, que muitas vezes está olhando de fora e está percebendo as situações obsessivas. Como chegar até essa pessoa? Pergunta simples, né, Geilson? Acho que eu vou deixar essa para a Suênia. Eu vou responder a outra que estava na sequência, que eu estava aqui lendo. Estava aqui lendo. Tem idade prevista que ocorre o desenvolvimento da mediunidade? Eu estava aprendendo e lendo. Aí Alisson pulou. Bom, mas vamos lá. Nosso maior empecilho em qualquer situação da vida, não somente com relação à mediunidade, já nos ensina os espíritos, é o orgulho e o egoísmo. São as chagas que nos impedem de progredir em tudo. Em tudo. Porque muitas vezes a gente acredita erroneamente que os ensinamentos que encontramos na doutrina espírita
são para serem praticados na casa espírita. Não, é na nossa vida. Aprendemos que tudo na vida que nos ocorre são momentos de aprendizado, de crescimento do espírito imortal que cada um de nós o é. Então, nossas maiores chagas que nos impedem ainda a imperfeição, né? E, consequentemente, que nos afastam das leis de Deus, provocando o sofrimento, é o orgulho, o egoísmo. Porque quando nós nos distanciamos da lei de Deus, nós sofremos, porque ela é a única, como nos ensina a doutrina espírita, que pode nos conduzir à felicidade. Mas, Jesus, a gente está falando de mediunidade, você está trazendo dessa forma, sim. Por quê? Porque na hora que nós nos portamos dessa forma, sabemos que tudo é energia, vibração, pensamento, aproximam-se de nós espíritos e possamos nós entrar em processo de fascinação, subjugação, que apenas quem está de fora tem a condição de visualizar. A doutrina espírita nos chama sempre a razão. É melhor que refutamos 10 verdades que aceitamos uma mentira. Então, é necessário sempre a razão. Ela se baseia na pluralidade das comunicações. Como assim? Ela não surge. Um espírito não chegou para Kardec e disse, isso é assim, e Kardec colocou na doutrina espírita. Não. Era a universalidade dos espíritos. Então, a resposta vinha de vários lugares. E isso, nesse compêndio de perguntas, de avaliações, o grande codificador vai ali selecionando, analisando quantas comunicações atribuídas a Jesus, a espíritos de nomes bastante com uma reputação muito grande na sociedade, que Kardec vai nos trazer como exemplo no livro dos Médiuns, como comunicações falsas. E que se você lê à primeira vista, você, se não perceber os detalhes, você vai deixar se levar naquela mensagem e dizer, onde é que Kardec está dizendo que essa mensagem é falsa? E quando você vai para a explicação, você consegue visualizar nas entrelinhas que o espírito queria realmente colocar. E que não se tratava de um espírito, vamos dizer assim, evoluído. Então, meu amigo, a gente se deter no orgulho, no melindre, e eu aprendi essa palavra melindre, Suênia, dentro da doutrina espírita, eu não conhecia ela. Quando eu cheguei, aí você se melindrou, aí eu olhei assim, disse, me ajuda, não sei o que é melindre. Que danado é isso? Me explica aí, né? E aí a gente foi ver, né, o que é isso? Não, porque, veja bem, o grupo tem que ser um grupo afim de pessoas que se respeitem, de pessoas amigas. Para quê? Para que tenha liberdade de se expressar, liberdade de falar. E o outro tem que analisar como a doutrina espírita nos chama sempre à reflexão. E Paulo já dizia, né, analisai os espíritos, vede se são de Deus. Ou seja, temos sempre que levar ao crivo da razão, analisar a mensagem, analisar o momento, analisar o conteúdo e o nosso sentimento. O meu sentimento é aquele que diz, não, a mensagem é certa, está correta, tem que ser aceita, está errado. Está errado. Porque estudando a doutrina espírita, nós vamos ver sobre a identidade dos espíritos, a forma de identificar, e nós vamos aprendendo cada vez mais a necessidade de trazer a razão. É a fé raciocinada, que nos põe de uma forma, vamos dizer assim, firmes, contra qualquer tropeço que o trabalho possam surgir no caminho para impedir que o trabalho, principalmente o meu trabalho de transformação moral, se realize. E como a mediunidade é uma dessas ferramentas, quando eu falo sobre a mediunidade, eu sempre me emociono, então eu vou deixar um pouquinho para a Suênia falar sobre a outra pergunta aí, porque senão eu me empolgo. Eu estava aqui pensando, né? Kardec coloca lá na introdução do livro antes da introdução, né? Na epígrafe lá do livro dos Espíritos, né? Para coisas novas, palavras novas, né? E aí traz a palavra espiritismo, né? Aí a gente retificou Kardec e botou lá, melindre.
O negócio difícil no movimento espírita, né? Mas Joana de Ângeles nos fala também dos nossos melindres, né? E ela traz aí o melindre justamente como, né, uma expressão, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E aí os espíritos já tinham nos dito lá no Livro dos Espíritos que a maior chaga da humanidade é o orgulho e é o egoísmo. Então, todos nós temos em maior ou em menor grau o orgulho e o egoísmo, por isso que nós nos melindramos, né, em algumas vezes mais, algumas vezes menos, e aí isso precisa ser avaliado nos grupos mediúnicos. Um grupo mediúnico, para ser um grupo mediúnico de uma reunião séria, como Kardec estabelece, como está no Livro dos Médiuns, né? Então, o Livro dos Médiuns ele vai apresentar aí 3 tipos de reunião mediúnica. Não? Então, ele traz a reunião mediúnica frívola, que é aquela reunião mediúnica que o povo está ali pelo fenômeno, né? Para ver o que é que vai acontecer do processo, e que existia muito lá na França, no primeiro momento que Kardec estava ali fazendo as pesquisas. Antes de começar a doutrina espírita, era muito comum aqueles salões, né, onde as pessoas iam lá para perguntar se ia casar, se não ia, o número da loto, quantos filhos iam ter. E aí a gente vai voltando na história, a gente tem lá as pitonisas, né, a gente tem outros exemplos do processo, que vai estar aí nessa categoria de reunião mediúnica frívola, que apesar do tempo, né, perpassa aí os séculos, porque hoje em dia a gente ainda encontra reuniões mediúnicas frívolas. Nós vamos ter as reuniões mediúnicas instrumentais ou de estudos, que são aquelas reuniões para provar o fenômeno mediúnico, são as reuniões de materialização, são as reuniões de efeito físico, né, para estudar aí para as pesquisas e comprovação dessa comunicabilidade dos espíritos. E nós temos as reuniões mediúnicas sérias no sentido com o objetivo, né, de consolação, com o objetivo de trazer aí essa comunicabilidade dos espíritos para um processo ali de acolhimento. E aí, né, para nós que somos espíritas e realizamos reuniões mediúnicas dentro das casas espíritas, no grupo espírita, para que esse grupo espírita ele passe a constituir um grupo de reunião mediúnica, é preciso uma série de critérios, né? Que o codificador coloca em um Livro dos Médiuns e que a gente vai ter um desdobramento, ou, vamos dizer assim, um esclarecimento na obra do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, quando eles trazem lá reuniões mediúnicas de qualidade, né? Então, como organizar as reuniões mediúnicas de forma qualitativa. Então, a gente vai verificar que entre eles tem o fator confiança. Uma equipe onde eu não tenha confiança nos outros integrantes, não flui. Né? E aí, assim, atrelado a isso, né, é preciso a gente entender a nossa necessidade de flexibilização. No Brasil, o movimento espírita, ele ganha evidência e ele cresce muito mais pela vertente religiosa. E as pessoas não entendem efetivamente o conceito de caridade. Então, não é caridoso para o dirigente da reunião mediúnica perceber que o médico está dando uma comunicação e essa comunicação é um processo anímico e ele não chamar o médium para conversar. O médium pode até ficar melindroso, o médium pode até, né, ficar lá no orgulho, mas ao contrário do que se pensa, né? Ficar calado não é ter caridade. Por quê? Porque isso é coadunar com o erro. E o coleguinha lá, né, que vai receber o processo de avaliação, ele precisa, né, ter confiança de entender que aquilo é para o seu bem. Ora, né? Toda comunicação, ela vai ter ali um pouco de animismo, porque passa por um médio, passa por um filtro, passa pelo conteúdo daquele médio, né? Então, é ou maior ou menor grau
né, vai se misturar com as tintas daquele médium. Mas se aquilo, né, começa a ser muito recorrente e eu tenho um grupo que está vendo aquilo acontecer e não vai em socorro do companheiro, né, para mostrar que algo ali está diferente, é mostrar, minha gente, não é excluir, não é cancelar, né, que a palavra do momento é cancelamento, não é cancelar, mas é acolher, né, vamos entender junto o que é que está acontecendo, né? Vamos avaliar onde é que está isso e a pessoa se sentir ali acolhida porque aí daí a pessoa vai entrar num processo de fascinação e ninguém do grupo fez nada e ninguém do grupo auxiliou aquela pessoa, né? Então, é importante que isso se tenha. Se num primeiro momento a resistência ali do médium, é responsabilidade dele entender que aquilo é para o bem dele. Agora, também é preciso prudência e cautela. Como é que eu falo com o meu coleguinha? Como é que eu faço as avaliações, as reuniões mediúnicas? Quais são os procedimentos que eu estou seguindo? Porque a gente tem, infelizmente, né, o costume de levar para o pessoal. Não é porque fulano está me perseguindo. É porque isso é comigo. Se eu estou me propondo a um serviço mediúnico que é coletivo, eu faço parte de um grupo. Então, como parte de um grupo, eu não posso querer ser a estrela guia, né? Porque nosso guia, só Jesus. Então, todos ali estão passíveis a erro. E todos precisam se soerguer coletivamente, conjuntamente. Né? Então, isso faz parte, né, desse exercício de convivência, porque é na convivência que a gente entende, que a gente aprende a como é que eu posso me dirigir a fulano. Como é que eu posso abordar tal coisa? Qual é o momento de abordar isso? Qual é o momento de não abordar? Né? E aí, assim, se nós estamos num grupo e nós não nos conhecemos, como é que eu vou saber, né, se aquela comunicação do outro, ela é mais anímica ou ela é mais verídica? Então, se não tem convivência entre esses membros, não vai ter aí conhecimento, não vai gerar afinidade, obviamente, não vai gerar confiança, e aí eu vou ter um conflito estabelecido. Né? E aí, bom, se o médium ele é orgulhoso, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer, não, essa casa não dá mais para mim. Aí ele vai para outra, aí na outra, ele vai achar um monte de defeito na reunião mediúnica também. Aí ele vai sair, aí ele vai para uma terceira, aí ele vai encontrar um monte de defeito também. Porque o problema é o grupo ou é ele? É ele, né? Então, a gente Mas ele nunca vai enxergar, né? Que ele é muito difícil ele se enxergar na posição de que poderia analisar que o pular de casa em casa quer dizer alguma coisa, né? Exatamente. E uma coisa que a Federação Espírita Brasileira, né, auxilia nesse processo é a questão dos regimentos internos da reunião mediúnica. Né? Então, é preciso que as casas tenham um regimento interno. O que é um regimento interno? É aquele documento construído ali pelo grupo, né? Com quais as normativas desse grupo, qual é o critério, como é que se dá a metodologia nesse grupo, né? Então, qual é o processo de autoavaliação que tem nesse grupo? Qual é o processo de avaliação da reunião? Qual é o processo de avaliação das comunicações? Então, são 3 momentos, né? Então, eu preciso me avaliar enquanto médio, ter a avaliação coletiva do grupo e ter a avaliação da comunicação. São 3 momentos que precisam ser enquadrados. E Janaína até coloca uma pergunta, mas também a gente vai direcionar aqui já a resposta, que ela fala assim, a questão da padronização nas casas espíritas para o estudo da mediunidade. Pois parece, segundo ela, que ainda algumas iniciam seus médios na atividade sem conhecimento básico. E isso é verdade, Janaína. Agora, no entanto, a gente tem os documentos, inclusive federativos,
E é evidente que o Espiritismo, a Federação Espírita, os órgãos que vão surgindo assim, respeitam totalmente a autonomia de cada casa, de cada espírita, de cada centro. Então há um respeito muito grande pela autonomia. Então, muitas vezes as casas não observam um livro base, que é a orientação ao centro espírita das atividades que são desenvolvidas na casa. E aí fica muito nessa forma, onde cada um vai desenvolvendo uma atividade em formatos diferentes, e às vezes a gente chega a essa pergunta, essa conclusão: por que que casa A é tão diferente de casa B? Né? E a resposta ela se encontra na autonomia do próprio movimento espírita. A gente faz parte, atualmente está na coordenação da regional aqui do Seridó, no Rio Grande do Norte, e nós respeitamos a autonomia de cada casa espírita. Então tem o livro Orientação Centro Espírita da Federação, mas cada casa precisa desenvolver suas atividades buscando a orientação, e a gente respeita a autonomia de cada um no formato que se cria. Agora, Geilson, eu vou trazer para você... Alisson, só aproveitando aí essa sua deixazinha, assim, é para a gente lembrar assim, que isso é uma construção coletiva, né? Essa questão da padronização, assim. Lógico, a gente tem o bom senso, que as casas têm autonomia, mas a gente tem todo um suporte, né? Das AMEs, das federativas, né? Da própria Federação Brasileira, né? Que auxilia nesse processo. Mas isso também, esse processo de construção para uma unificação, né? Ele vem caminhando, né? É uma construção que a gente caminha para uma unificação, mas como todo movimento, ele tem desafios, né? Até porque, assim, a gente, como eu disse anteriormente, a gente vem de um movimento espírita no Brasil que foi crescendo em torno, né, desse processo mais da vertente religiosa, no processo da caridade, sem haver aí uma construção em termos de estruturação mais efetiva, né? Então, o Brasil também ele é de uma extensão territorial muito, muito grande, né? Então, as pessoas foram criando, abrindo centros espíritas, um foi fazendo assim, outro foi fazendo assado. Hoje a gente tem e a gente vai semeando, né? Para que as coisas não possam ir se ajustando e a gente vá mais para essa questão da fé raciocinada mesmo. Vamos tentar aqui trazer algumas perguntas. Não conseguiremos, pelo tempo, fazer todas as perguntas, mas vamos tentar colocar algumas aqui. Eu vou trazer já para Geilson. Geilson está ali caladinho, triste, no canto dele. Fique não, Geilson. Fique não. Deixa eu liberar seu microfone. Eu prometo que eu vou ser mais breve, mais sucinta, Geilson. Nós temos duas perguntas aqui que dá para juntar, Geilson, que é referente àquela primeira de Valdomiro, que você comentou, referente à idade prevista para ocorrer o desenvolvimento da mediunidade, e que já pode fazer ponte com a de Kaline Otávia também, que pergunta sobre como o Espiritismo trata a mediunidade em crianças. Então, existe idade específica e as crianças? Como é que é tratado essa questão de mediunidade? E aí eu já vou depois devolver para a Suênia, para ela responder mais uma pergunta de Valdomiro, que também vai se encaixar com o mesmo tema, mas essa é para você, Geilson. Tá bom. Então, aqui vamos recorrer a Kardec, né? E nós vamos encontrar no livro dos Médiuns, na questão exatamente, deixa eu pegar a questão exata aqui, 221, na segunda parte do livro dos Médiuns, onde tem, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? E a resposta dos espíritos não há idade precisa. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. A criança de 12 anos, a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas.
E aí eu vou voltar mais um pouquinho acima, porque essa questão ela se desdobra em múltiplas observações, né? Então a gente vai ter na 6. Haverá inconveniente em desenvolver a mediunidade nas crianças? E os espíritos respondem: certamente. E sustento mesmo que é perigoso, muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre a excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada não lhes fala, ou quando nada não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Bastante claro, né, o que o codificador traz para a gente. Uhum. E aí você poderia me perguntar, mas há crianças em que a mediunidade se apresenta de uma forma muito ostensiva. E aí a gente tem que observar. Acompanhava recentemente uma criança de 4 anos de idade, há algum tempo já, e que ela trazia todas as lembranças de uma existência anterior. Ela dizia como desencarnou, como as filhas desencarnaram, os móveis que tinha na casa, a briga que teve no carro quando se deslocava a um determinado local, o acidente que houve, com todos os detalhes, isso com quase 5 anos de idade. Comentava de um espírito que vinha à noite conversar, que ela não estava dormindo direito, porque ficava conversando, brincando com ele, e ali eles ficavam conversando, e a gente acompanhou essa criança, né, até uma certa idade, e observamos que durante esse caminhar, isso foi diminuindo pouco a pouco, né? Então, aí a gente vê, não existia propriamente uma mediunidade a ser desenvolvida, mas havia naquele momento um ponto específico e onde existia um fato mediúnico bastante ostensivo. Então, como lidar, né? Nesse momento foi exatamente com base no que Kardec traz para a gente nesses apontamentos. Mas aí algumas pessoas podem, como a gente nos diálogos encontrando, não, mas muitas jovens participaram da codificação com Kardec, sim. E Kardec diz lá, né? Não há inconveniente dependendo da condição mental, psicológica, estrutura física. Então, existe toda uma circunstâncias que devem ser observadas, mas jamais excitar na criança o desenvolvimento da mediunidade de uma forma precoce. Acompanhamos. Se desenvolver, orientamos, mostramos, explicamos, estamos perto, mas jamais tentar interferir dentro de um processo. Por incrível que pareça, às vezes tem pessoas que dizem, mas meu filho é médium, e querem estimular esse processo, e eu fico... E aí mudar na cabeça dos pais essa ideia é mais difícil do que tratar o processo que a criança vem enfrentando, né? E às vezes os pais dão mais trabalho do que as crianças. Tá, muito mais trabalho. Porque para o pai, uma criança mediunidade é como se tivesse uma pérola, um presente excepcional, e deixa de ver a mediunidade como a gente observou no início, como essa questão santa, né? E aí entra todos os processos de espíritos que se aproveitam da situação e acabam ali trazendo um processo muito mais danoso do que saudável para todos os envolvidos, né? Muito bem. E a gente já está chegando próximo aqui do final, na verdade já passou do horário, mas eu vou encaminhar uma última pergunta aqui para a Suênia, para que ela possa responder de forma breve essa pergunta e a gente assim encaminhar para concluir o nosso programa, que já vai com 1h35, passa ligeirinho e a gente nem percebe, né? Verdade. E isso é muito bom, muito bom. Que amigos, café, Kardec e amigos, como diz Igor, é bom demais. E temos uma última pergunta aqui de Valdomiro, para que Suênia possa responder. O que falar para uma família que tem um adolescente que vem apresentando alguns sinais de mediunidade
e eles não aceitam essa fundamentação e o tratam e o levam para um psiquiatra e interrompem o tratamento na casa espírita. Ou seja, apresenta-se talvez a mediunidade, a família não aceita, levando apenas como um caso psiquiátrico. Então, veja bem, nesse caso, né, o que falar para a família? Não se fala nada, porque a família já não aceita, né, e a gente não vai se envolver em polêmica. Né? Então, a família não aceita esses postulados, a gente respeita, né, a condição da família. O que é que a gente faz? A gente coloca nas nossas vibrações, a gente coloca no nosso evangelho, a gente coloca o caso, né, na reunião, para aqueles grupos de reunião que trabalham com desobsessão, a gente faz a nossa doação anônima, né? A gente envolve aquele adolescente anonimamente, porque ninguém precisa saber por quem eu estou fazendo prece, porque fazer prece também é uma caridade, né? Então, quando a família ela não aceita, a gente não pode violentar, né, aquele lar com a nossa imposição. Né? Então, a gente vê, mas infelizmente eles não aceitam. Então, a gente faz a nossa parte no anonimato. Mas o adolescente está lá, está sofrendo. O adolescente, ele vai ser um adulto um dia. Então, no momento que ele puder ou ele quiser, né, ele vai chegar à casa espírita. Né? Então, não é preciso, assim, a gente que está na casa espírita, que a gente auxilia no processo do atendimento fraterno, a gente vê muita gente que chega na casa espírita com obsessão e não necessariamente aquela pessoa se torna espírita. Né? Ela chega com a obsessão, os espíritos deram um jeito de trazer ela lá, a gente envolve nos nossos grupos de prece, de oração, às vezes aquele processo se resolve, se desfaz, e a pessoa segue a vida dela na região que ela escolheu, né? Então, a gente se conduz nesse processo de respeito ao nosso próximo, sem violentar ninguém. Não, se o jovem ele tem uma abertura para isso, assim, vamos dizer que seja um jovem, 16, 17 anos, né? Ele já tem aí uma abertura para isso. E ele se sente à vontade, né? De ir às palestras ou de assistir, porque nós temos muitos recursos, é diferente, porque ele vai ter aí esse respaldo. Mesmo assim, a gente não tem o direito, né, de passar por cima da autoridade dos pais, porque os pais receberam aquela alma para conduzir. E bem ou mal, eles, acertando ou errando, irão conduzir ao modo deles. Né? E aquela pessoa, quando se tornar adulta, aí ela define esse processo. Não seremos nós a trazer, né, a polêmica ou a desavença para o seio daquele lar. Mas nós podemos agir no anonimato. E só para complementar aí a resposta do nosso amigo Geilson sobre a idade da evangelização ou a mediunidade na infância e na juventude, é uma ferramenta importantíssima, minha gente, é o evangelho no lar. O evangelho no lar, não é porque eu tenho crianças em casa que na hora do evangelho ela não vai participar. Ela tem que participar, eu tenho que explicar a ela o evangelho. Eu tenho muitos livros, né, de histórias que trazem o evangelho na linguagem infantil. Né? Isso é um processo. Mediunidade na infância, ela precisa ser tratada com naturalidade, sem o estímulo para o desenvolvimento mediúnico, mas não como uma coisa de outro mundo, não como uma coisa sobrenatural, até porque a gente já aprendeu lá em A Gênese que o sobrenatural não existe. Então, precisa ser tratado com naturalidade, mas sem o estímulo. E o evangelho no lar é algo muito importante, porque, como o Gelson colocou, às vezes aquilo é atemporal, às vezes aquilo não é nem uma mediunidade, é apenas o espírito que ainda não está encaixado nesse corpo, né? A gente sabe que até os 7 anos, esses laços perispirituais, eles ainda não estão efetivamente apertados. Né? Então, com esses laços mais dilatados, a criança ela tem mais facilidade de perceber
o mundo dos espíritos. Né? Então, às vezes é só isso. Às vezes depois passa a idade e ela não apresenta mais nenhuma característica. Bom, pessoal, café foi maravilhoso, né? É um prazer conversar com você, Suênia. Espero que você possa participar aqui conosco outras vezes. Você já esteve em outro café aqui conosco. Uhum. Geilson também já é carteirinha do nosso café, que já participou várias vezes. E para nós aqui é sempre uma alegria. A gente está recebendo aqui as mensagens, tanto de quem está assistindo pelo YouTube e outras pessoas mais próximas que nos enviam também mensagens aqui de perguntas pelo WhatsApp com seus comentários, né? Nosso amigo Zé Newton chegando aqui, deixando um abraço também. E é sempre uma alegria, tá? Então, para nós, é muito bom receber vocês dois aqui. Igualmente, né? Então, deixamos aí o nosso abraço para todos os nossos amigos internautas que nos acompanham. Geilson, leve aí o nosso abraço para os amigos potiguais, né? Para os amigos lá do Reviver, né? É sempre uma felicidade estarmos juntos. Grande alegria estar com você, Suênia, Alisson e todos os amigos aqui conosco. Obrigado pela participação, obrigado por esse momento de estudo, de esclarecimento que nós construímos juntos aqui. Eu fico sem palavras, porque eu fico tão feliz que as palavras somem da minha cabeça. Só gratidão e muito obrigado. Então, gente, um abraço para todos vocês e tenham uma boa noite. Tchau, tchau, Suênia, Tchau, tchau.